menos é mais. Já pensou? Se em toda e qualquer interação que eu fizesse, ou toda e qualquer aula que eu tivesse aqui com você, eu tivesse que mudar tudo, tivesse que mudar toda a comunicação, tivesse que pensar em mudar os quadros lá atrás, mudar a iluminação, mudar as plantas e tudo mais, ia ser um absurdo, né? Ia ser um pouco mais difícil. Então, você deve ter observado ao longo das aulas, eu escolhi sempre a mesma camiseta. As aulas foram gravadas ao longo de vários dias, né? Mas é sempre esse padrão de camisetas. As camisetas, comprei várias delas e fui trocando ao longo do tempo. Por que eu estou te explicando isso? Porque se eu tivesse que fazer uma variação assim, eu muito provavelmente gastaria muita energia trocando vários instrumentos, trocando várias informações, trocando todo dia uma peça, né? Mas quando a gente opta por uma padronização, por uma uniformização, tudo fica mais fácil. Aí, a partir desse momento, quando eu optei pela uniformização de ambiente, o objetivo é sentar aqui e transmitir conteúdo. Se eu não tivesse uma uniformização, eu teria que pensar o que eu vou alterar no meu ambiente, que tipo de camiseta eu vou utilizar, vou fazer a barba, não vou fazer a barba, corto o cabelo, não corto o cabelo, eu não poderia manter um padrão. E olhando assim parece algo básico. Por que ele ia mudar o cenário sempre? E aí eu te pergunto, por que você pensa em mudar a sua comunicação, mudar a base da sua comunicação a todo e qualquer momento? Isso não está certo, isso não é adequado, isso não é real, né? O ideal, e aí a proposta que eu venho te trazer aqui, a provocação, é que você crie alguns padrões de comunicação. Então, se vai ser uma comunicação de arte visual, você cria um determinado padrão. Se vai ser uma fotografia, você cria um determinado padrão. Eu tenho um item que eu quero fotografar, um produto. Eu vou fotografar esse produto com esse ângulo em vários locais. Ou esse produto girando ele em vários locais. Ou um produto num mesmo local, né? Um produto, dois produtos, três produtos no mesmo local. Quando você passa a criar essas padronizações, esses formatos, lembra? Fica um pouco mais fácil para você se organizar, né? Quando você passa a fazer isso, você tem menos bloqueios criativos, porque você já sabe, olha, a simplificação é assim: determinado ambiente, determinada estrutura, eu vou trocar um item. Então, se for uma comunicação do seu perfil, você vai trocar o que você está falando, mas a estrutura de padronização, a estrutura de comunicação vai ser a mesma. Se é um bolo, eu faço um bolo diferente a cada semana, a cada dia, eu quero bater fotos, eu vou escolher um ambiente em que eu bata foto e o que eu vou mudar vai ser realmente o bolo. Isso até te dá uma possibilidade de, ao longo do tempo, reunir vários deles e fazer uma troca rápida. Então, o mesmo ambiente, o mesmo cenário, só vai mudando o alimento, nesse caso, o exemplo do bolo. Mas se for uma roupa, também eu poderia colocar no mesmo manequim, com a mesma pose. Assim a pessoa tem a percepção de que aquela estrutura, como que cada roupa se encaixa, né? Porque ela já viu aquele manequim com diversos tipos de vestimenta, então já sabe quais as curvas e como cada roupa se encaixa. Se é uma modelo, eu poderia utilizar uma pose clássica, uma brincadeira de movimentação com cada uma das peças, né? Então, seja um giro para decaimento e tudo mais, seja um pulo, qualquer coisa do gênero, uma brincadeira, mas utilizando peças ou itens que você quer destacar diferente, mas com o mesmo formato, com a mesma estrutura. Isso facilita muito a sua criatividade, isso vai lhe permitir ter uma construção mais criativa e você não precisa fazer isso com um único estilo. Faça um, dois, três estilos, quatro, cinco, faça 10 se você quiser, mas tem esses 10 em mente. E aí, sempre que bateu a dúvida do que fazer, olha, tal formato é interessante. Quando você passa a acreditar e a entender que a uniformidade vai lhe possibilitar crescer mais, você pode criar, talvez com a mesma peça de roupa, 3 formatos diferentes. Então, vamos supor que um formato seu seja dando um pulinho com aquela roupa. Um outro formato seja girando. Um outro formato seja se abaixando. Outro formato seja chegando próximo da tela, né? Um exemplo esporádico, assim. Então, quando você tem essas percepções de formato, quando você coloca uma única roupa, você faz vários estilos de comunicação. E depois você tem material suficiente para ir alternando entre eles, alternando publicações e tudo mais. É muito comum em alguns perfis que você veja uma pessoa apontando para um quadro em branco. E o que essa pessoa faz? Ao longo do tempo, ela usa aquela mesma foto a cada mês e meio, ela vai colocando frases que ela escreve pelo computador e coloca ali naquele quadro em branco. Algumas pessoas batem foto na rua de um possível outdoor e colocam a comunicação lá, né? Existem pessoas que pegam a mesma roupa
e mudam a coloração delas. Então a comunicação vai ser sempre a mesma. Existem pessoas que batem foto de si em vários ângulos diferentes e aí aquele tipo de pose, né, é sempre utilizada para o mesmo tipo de comunicação. Então, eu estou pensando assim, esse vai ser um post de pensamento, né? Se eu estou raivoso, talvez seja uma coisa de indignação, uma coisa para a gente repensar, tal. E você pode fazer esse tipo de brincadeira criando vários formatos dentro da sua rede social, dentro da sua área de comunicação. Quando você tem isso, você já sabe exatamente o que preencher ali e passa a ser um simples jogo de Lego. Olha, tem esse elemento, esse elemento, esse elemento. Eu só vou juntar. Para mudar a criatividade, eu vou variar esse elemento aqui. Na próxima vez, eu quero variar só esse elemento. Vamos supor que fosse 4 elementos. Um dia eu vario o elemento 1, outro dia eu vario o elemento 2, outro dia eu vario o elemento 3, outro dia eu vario o elemento 4. E assim você vai fazendo essa transição. Passa a ter muito mais possibilidades, mas, sobretudo, passa a ter claro na sua comunicação como você pode aproveitar cada tipo de ambiente, cada tipo de comunicação. Não é algo que você faz do dia para a noite, é algo que você vai construindo gradativamente, mas é algo que você só faz se você tiver atenção para isso. Então, pense em bater foto com um fundo claro. Pense em bater foto com fundo escuro. Pense em bater foto de uma imagem, algum produto anterior ao pôr do sol. E assim vai, mas aí depois, vamos supor que você venda celulares, né? Então, segure o celular e crie atrás uma imagem de fundo, uma multidão no estádio, como se fosse em cima do palco, assim, né? Você estivesse em cima do palco, mostrando o celular e todo mundo lá ovacionando. Aí você tem um novo celular, você faz aquela mesma imagem. Isso acaba virando uma brincadeira, né? Todo mundo sabe que não é original, mas o objetivo não é ser original. O objetivo é entender que aquela imagem, no caso, nesse exemplo, o celular, remete a algo, né? Remete a um novo lançamento, a um novo show, a uma nova atração. E aí, quando isso passa a ser mais recorrente, você pode mudar o estádio onde o show estaria acontecendo, o palco, pode brincar de determinadas maneiras. Mas, de modo geral, é que a audiência saiba que, aquilo é uma espécie de lançamento, uma espécie de um show, é algo que as pessoas vibrariam. Então, você pode ir trabalhando com essa comunicação, use sua criatividade, brinque à vontade, mas crie, à medida que você for desenvolvendo, alguns formatos. Gostei disso aqui, vou juntar os elementos, esse vai ser um padrão. Depois vai criando de novo, então, gostei disso aqui, vou juntar os elementos, esse vai ser outro padrão. Gostei disso aqui, vou juntar os elementos, vai ser outro padrão. E depois que você monta esses padrões, quando você recebe uma informação nova, você sabe como encaixá-los. E aí você tem muito mais criatividade e capacidade de construir conteúdo, ok? Implemente isso, busque a variação por meio da uniformização. Dessa maneira, você dá sempre mais destaque ao item que você quer apontar e menos destaque ou menos distração com todo o restante.